Oi, turma. Nossa oitava aula hoje, nono dia de disciplina, né? Ontem vocês realizaram a prova. Hoje eu vou estar devolvendo a nota, né, por e-mail. Quem não receber por e-mail, pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou estar respondendo todo mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema relevância, que é o planejamento familiar, né? Que são ações voltadas ali para que um homem, uma mulher, um casal, né, eles tenham o direito de escolher quando eles querem ter filhos, se querem ter filhos, quantos filhos querem ter, né? E nós, enquanto profissionais da saúde, nós precisamos, né, ter toda uma abordagem teórica para orientar esse casal, para orientar esta mulher, esta adolescente, né, este adolescente, o homem, para que eles possam escolher o melhor método, né, o contraceptivo, o método que mais se adequa à vontade deles naquele momento. Então, o planejamento familiar é um conjunto de ações que vão nortear, que vão auxiliar, que vão orientar homens e mulheres a planejar a chegada de um filho, né? E também, em certos casos, a prevenir uma gravidez indesejada. Né? Na atenção primária, nós realizamos muito, e quando eu falo nós, eu falo do enfermeiro e falo do técnico de enfermagem, visto que nós somos uma equipe, tá? Então, nós realizamos palestras educativas para conscientizar o público ali entre 12 a 18 anos, né? Sobre os métodos contraceptivos, para que eles possam conhecer os métodos contraceptivos, a importância, né, deles aderirem a um dos métodos e tá falando também, aproveitando esse momento, para estar falando para eles também sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né? E durante esse momento de palestras, de orientações, a gente está realizando o planejamento familiar, tá? Para aquele momento, a gente entende, né, que 12, 18 anos é um tempo em que eles estão o quê? Que eles estão estudando, que eles estão construindo uma vida. E um filho, nesse momento, pode não ser o que eles desejam, né? E aí a gente vai estar oferecendo a eles todo um suporte, né, de orientações, de informações, para que eles venham a escolher o método contraceptivo mais indicado para eles, né? Que vai responder às necessidades desses jovens, desses adolescentes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 120 milhões de mulheres em todo o mundo desejam evitar a gravidez, né, para aquele momento, ou não desejam ser mãe de jeito nenhum, tá? Eu atendi uma mulher, foi o único caso assim que eu tive contato, e ela disse para mim o seguinte: enfermeira, eu não quero que a senhora me julgue, mas eu não quero ser mãe. E eu não quero mais correr riscos, porque eu realmente não tenho um dom para a maternidade. Então eu expliquei a ela, né, todos os métodos contraceptivos que nós temos, falei dos riscos, falei dos benefícios, dos efeitos adversos, né? E ela foi, né, eu encaminhei ela para acompanhamento com o psicólogo, para o acompanhamento também com o ginecologista, e ela se manteve firme na decisão de não ter filhos. Então, ela escolheu no momento, né, o método contraceptivo que mais se adequava ali à vontade dela, né? Então, diante de todo esse cenário, né, de vou ter filho agora, não vou ter, vou esperar mais um pouquinho, não quero mais ter filhos, né? O governo federal, ele criou a lei para o planejamento familiar, uma lei específica para o planejamento familiar, né? Que é a lei 9.263/96, tá? E ela fala ali sobre o planejamento familiar, né? E essa lei, ela vem com o intuito de orientar e de conscientizar
tanto a respeito, né, da gravidez, quanto da construção ali da instituição familiar. O Estado brasileiro, desde 1998, né, possui medidas que vão auxiliar o planejamento, como, por exemplo, a distribuição gratuita de métodos anticoncepcionais. Para vocês terem noção, em todas as unidades básicas de saúde, nós temos métodos de barreira, que é, por exemplo, os preservativos, tanto masculinos quanto femininos, tá? Nós temos anticoncepcionais orais, injetáveis, mini pílulas, tá? Tudo para promover o planejamento familiar, para promover ali uma assistência adequada para aquelas pessoas que não podem comprar, por exemplo, um preservativo, porque sim, existem essas pessoas que não têm dinheiro para comprar preservativos, só que também não querem correr riscos, né? Nem de uma gravidez indesejada, nem de contrair uma infecção sexualmente transmissível ou mesmo HIV. Em 2007 foi criada a Lei Nacional do Planejamento Familiar, que inclui nessa lei a distribuição de camisinhas, tá? E a venda de anticoncepcionais. E expandiu também as ações educativas sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva. E desde então nós temos realizado, né, ações educativas, como as palestras, como as campanhas aí publicitárias, né, na televisão, falando sobre a importância do uso de contraceptivos, né, para evitar doenças, para evitar a gravidez indesejada. Em 2009, o Ministério da Saúde ele reforçou a política de planejamento e ampliou o acesso aos métodos contraceptivos, disponibilizando, desde então, 8 tipos de preservativos em postos de saúde e hospitais públicos, tá? A lei sobre o planejamento familiar, como eu já falei para vocês, é a 9.263 de 12 de janeiro de 96, tá bom? Os objetivos do planejamento familiar, né? Promover comportamentos saudáveis face à sexualidade, informar, aconselhar sobre a saúde sexual e sobre a saúde reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher, reduzir a incidência de infecções sexualmente transmissíveis, né? Sempre abordando ali as suas consequências, né? Permitir ao casal que ele decida quantos filhos ele quer ter, se ele quer ter e quando ele quer ter, né? Preparar e promover uma maternidade e paternidade responsável. Para vocês terem noção, quando o casal decide que quer ter filhos, existem casais que procuram sim o serviço de saúde, tá bom? E aí, o casal fala dos métodos contraceptivos que eles estavam usando, durante quanto tempo a mulher fez uso, por exemplo, de anticoncepcional, de DIU, de implanto, né? E aí, o médico, né, o ginecologista, ele vai passar as orientações necessárias, né, para que esse casal possa ter um filho, tá? E quando a gente fala em preparar e promover uma maternidade e uma paternidade responsável, eu chamo vocês para as ações que nós realizamos, até mesmo lá na atenção básica, né? O grupo de gestantes, eu acho que eu até comentei com vocês em saúde coletiva, o grupo de gestantes, ele não é apenas para a gestante, tá? Visto que a mulher não está grávida sozinha, né? A gente costuma dizer o quê? Estamos grávidos, né? A mulher e o homem. A depender aí
da orientação sexual de cada um, né? 2 mulheres, 2 homens, enfim. Eles falam que estão grávidos. Então, o casal, eles têm, os dois, né, ambos, eles têm o direito de participar desses grupos, tá? Recentemente, eu até comentei com uma colega minha que está na assistência, na atenção básica, eu falei para ele assim, olha, eu falei para ela, né, eu disse, olha, eu te aconselho a mudar, né? Não colocar, tipo, grupo de gestante, mas fala, faz alguma coisa relacionada para o casal, né? E aí ela colocou assim, projeto Estamos Grávidos. E foi bem interessante, eu desenvolvi o projeto junto com ela e ela está implementando ele e tem dado certo, né? Nesses grupos, né, que eu chamo grupos de apoio, a gente orienta, prepara o casal ali para o banho da criança, como lidar com as primeiras cólicas, né? Como realizar a troca das fraldas, como higienizar a criança corretamente, a amamentação de forma correta, eficaz, né? A pega correta que nós falamos, né? Dentre outras informações. Isso são ações que preparam o casal, né, para ter uma maternidade, uma paternidade saudável, né, responsável. E claro, melhorar a saúde e o bem-estar da família e da pessoa, né? A principal consequência da não realização do planejamento familiar é o quê? Gravidez indesejada, né? E eu já atendi casos seríssimos, principalmente de adolescentes que não queriam, né, o filho, tentaram abortar, e aí nós temos uma imagem aqui muito impactante, mas que não está distante da nossa realidade, né? Uma vez uma adolescente, uma jovem já, uns 15 anos, na maternidade, ela tentou o quê? Afogar o filho na banheira, né? Me desculpem, na pia, né? O quê? Ela nunca desejou a criança e teve depressão, né? Logo após o parto ali. E é uma das causas comuns na gravidez indesejada. Ou a mulher, ela passa a aceitar, né? Que a vida dela vai ter uma alteração, que agora ela vai ser responsável por outra vida, ou então ela responde de forma negativa, tá? Na gravidez indesejada, nós temos essas duas faces, né? Ou a mulher, ela encara de forma positiva e realmente abraça a maternidade, ou a mulher rejeita o filho e, em alguns casos, é difícil você reverter essa rejeição, principalmente quando elas são adolescentes e jovens, e geralmente nesses casos quem acaba criando são as avós. Por isso que é importante, que são importantes, né, as nossas ações, as nossas orientações, principalmente para esse público de 12 a 18 anos. E aí, como evitar uma gravidez indesejada? Nós temos vários métodos contraceptivos que eles vão permitir, né, ou melhor, que eles vão impossibilitar uma gravidez para este momento, né? Ou do casal, ou da mulher, ou mesmo do homem, tá? Então, os métodos contraceptivos permitem, né, a vivência da sexualidade de forma saudável e segura e sem riscos de infecções, né? Contrair infecções sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. A professora Sala fala muito em infecções sexualmente transmissíveis. É porque é impossível tu falar sobre métodos contraceptivos, né? Falar principalmente sobre métodos de barreira, como são os preservativos masculino e feminino, e não ligar isso, né? Não linkar gravidez indesejada com infecções sexualmente transmissíveis, né? Visto que a maioria dos contraceptivos eles permitem contra gravidez indesejada, mas não
não previne, eles previnem, né, gravidez indesejada, mas eles não previnem infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente tem métodos que são comportamentais, tá? E a gente tem métodos químicos, mecânicos ou de barreira, métodos contraceptivos intrauterinos e os cirúrgicos, né? Os métodos cirúrgicos, eles são irreversíveis. Eu vou dar mais informações sobre eles lá na frente, tá? Então, a gente vai começar com os métodos comportamentais. E aí eu trago para vocês métodos que não são muito seguros, mas que se usa bastante, né? Que é o muco, né? O muco cervical, que é o muco secretado pela vagina, né? Quando ele está presente, aconselha que a mulher evite ter relações sexuais sem, por exemplo, preservativo, né? Porque o muco cervical, ele indica fertilidade, indica que a mulher tá o quê? Ovulando, né? Quando ele tá muito, muito grudento, nesse caso aqui, tá? A mulher tá no período fértil dela. Ela tá ovulando, tá? E assim, professora, nesse caso, com quanto tempo depois a mulher pode realizar, ela pode realizar relações, né? Pode ter relações sexuais e não tenha tanto risco ali de engravidar. Quando a mulher percebe, né, que a vagina está seca, sem a presença do muco cervical, ela tem que passar mais 3 dias sem ter relações, sem camisinha, tá? Após 3 dias do desaparecimento do muco cervical, significa que ela não está ali no seu período fértil, né? O período está infértil. E aí, se ela quiser arriscar, ela pode ter relações sem preservativo. Eu aconselho todos os meus pacientes a utilizarem um método contraceptivo, seja ele comportamental, químico, né, cirúrgico, com o método de barreira. Eu já falei para vocês que é justamente para evitar também, né, doenças. Né? Aí a gente tem o método da tabelinha. O método da tabelinha não é nada seguro, mas ele se baseia no cálculo do início e do fim do período fértil, né? E nesse período fértil, a mulher ela evita ter relações nesse momento, né? Existem ciclos que são regulares, ciclos que são irregulares, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, mas eu vou deixar um vídeo também muito didático do YouTube, tá? Linkado junto com essa aula para que vocês possam aprender visualizando a fazer o cálculo do período fértil, tá? Geralmente a tabelinha funciona da seguinte forma. Tem o primeiro dia da menstruação, né? Então, desde o primeiro dia da menstruação, a gente conta 14 dias, né? Por exemplo, se a mulher menstruou hoje, né? Dia 19. Se ela menstruou dia 19, eu vou contar o quê? Eu vou contar 14 dias. No 14º dia, ela tá ovulando, tá? Então, do 14º dia eu conto 3 dias antes e conto 3 dias depois. E durante esses mais ou menos, né, 7 a 10 dias, ela não pode ter relações sexuais sem preservativo, porque ela está no período fértil dela, tá? No vídeo vocês vão entender mais detalhadamente, tá bom? Porque eu não tenho um quadro aqui. Se eu tivesse, certamente eu ia gravar para vocês direitinho, tá? E aí, eu quero deixar um pouco para vocês os sinais, né, do período fértil. O muco, né, que eu já falei para vocês, o muco cervical, quando ele tá muito espesso, tá muito grudento, né, a mulher tá o quê? Ovulando. Acne, o aparecimento absurdo de acne no rosto da mulher no período fértil, tá?
uma leve alteração da temperatura. E aí, por isso que as pessoas usam o método daqui da temperatura, né? A mulher, quando ela tá no período fértil, ela aumenta, a temperatura dela eleva cerca de 0,3 graus Celsius a 0,8 graus Celsius, né? Isso se dá, essa elevação da temperatura, porque o nosso corpo, ele tá o quê? Se esforçando ali, né, o tempo todo, para preparar o nosso organismo para que ocorra a fecundação, né? Ele está expulsando o óvulo, se preparando para receber o espermatozoide, se preparando para fecundar aquele óvulo. Então, a nossa temperatura, né, ela eleva um pouco. E aí, a mulher, quando ela faz o uso desse método aqui da temperatura, todo dia de manhã ela verifica a temperatura dela. Claro que é um método que eu julgo inseguro, tá? E a gente tem o último comportamental, que é o coito interrompido, né? Quando o homem ele pressente ali a ejaculação, né? Ele retira o pênis de dentro da vagina e ejacula fora. Também não é seguro. E aí a gente tem os métodos químicos agora, né? Nos métodos químicos, eu tenho as pílulas, eu tenho os adesivos, né? Temos o anel vaginal, temos os injetáveis e os implantes, tá? As pílulas anticoncepcionais, né? Elas possuem o que? Hormônio. Hormônios a serem administrados por via oral. Geralmente são combinações de hormônios, e aí a gente tem o estrogênio e a progesterona. É a combinação desses dois hormônios, tá? A principal finalidade é inibir a ovulação. É eficiente, mas tem 0,1% de falha, né? E a mulher pode engravidar. Nós temos atualmente 3 tipos de pílula. A monofásica, né? Que eu tenho estrogênio e progesterona na mesma dosagem. E a mulher toma, né, toda a cartela e para 7 dias. E aí, quando ela menstrua novamente, ela começa a tomar outra cartela, né? Nós temos a mini pílula, que na mini pílula nós só temos a progesterona. E a mini pílula, ela é indicada para mulheres que estão amamentando, tá? E aí, a mulher que está amamentando, ela toma direto. Ela não para menstruar, né? E nós temos a multifásica. Na multifásica, nós temos hormônios com diferentes dosagens, né? Geralmente, a mulher toma 24 dias a multifásica, né? A pílula multifásica e pausa 4 dias, tá bom? Tem drosperidona e etinilestradiol. São hormônios que também vão impedir a ovulação, ok? E aí nós temos os bonitinhos aqui, ó, os adesivos. Os adesivos, eles são colados diretamente na pele, como vocês estão vendo aqui. Recomendado que seja uma área da pele que não tenha muita sudorese, né? Que é para não promover ali o descolamento, né? Ele deve permanecer na pele na mesma posição por uma semana. Ele tem progestogênio, né? Progesterona e o estrogênio. E ele vai liberar esses hormônios na corrente sanguínea, né? Por um período ali contínuo, ininterrupto, durante os 7 dias, tá? É necessário que ele seja colado ali no primeiro dia da menstruação. A caixinha geralmente vem com 3 adesivos. Professora, no mês eu vou usar os 3? Sim, cada semana você usa um adesivo desse, tá? E aí você passa só uma semana sem usar, tá ok? Você para por 7 dias, né, para menstruar e
no primeiro dia da menstruação, você já coloca o adesivo novamente. Então, quantos adesivos a mulher vai usar num ciclo regular ali de 28 dias mais ou menos? Ela vai usar 3 adesivos, um por semana, tá? Fica a semana toda, tá ok? Não pode tirar. E aí, passa 7 dias sem usar, esperando menstruar. Esse bonitinho aqui é o anel vaginal. O anel vaginal ele é de silicone, ele tem aproximadamente 4 centímetros, né? Ele contém hormônio, o estrogênio e a progesterona, e ele é introduzido na vagina e ali no colo do útero, né? Ele vai permanecer por 3 semanas. Os hormônios, eles são absorvidos, né, pela mucosa vaginal e aí eles vão diretamente para a corrente sanguínea. O ruim, né, é que ele pode causar uma irritação na vagina. Então, não é toda mulher que tem uma boa aderência a esse método, né, ao uso do anel vaginal, tá? A gente tem os injetáveis. Os injetáveis, a gente tem uma combinação, né, de hormônios aí. A gente tem a progesterona e associada ao estrogênio, né? E eles são de longa duração, tá? A gente tem os anticoncepcionais injetáveis, que são mensais, administrados mensalmente, tá? E os trimestrais. Eles são muito eficazes, tá? O trimestral, por cientistas, ele é considerado, né? Assim, é considerado que tem a mesma eficácia da laqueadura, tá? Só que se você parar de usar, né, de fazer uso, é reversível, pode engravidar, diferente da laqueadura, que uma vez a mulher tendo realizado, né, a amarração das trompas ou mesmo o corte das trompas, ela não pode mais engravidar. De preferência, os anticoncepcionais injetáveis, eles precisam ser administrados logo ali no primeiro dia da menstruação. Existe uma tolerância, né, onde ele pode ser administrado até no máximo o 8º dia da menstruação, tá ok? Malefícios, né? Dor de cabeça, acne, alterações de humor, aumento de peso. Imagine você tomar um medicamento que tem uma dosagem hormonal para conferir ali uma ação, né, dele durante um mês ou durante 3 meses. É muito hormônio, então claro que a mulher vai responder ali e vai ter vários sintomas, né? Como principalmente o aumento de peso, é o que mais elas reclamam, vocês vão ouvir muito, né? Ah, não, mas esse anticoncepcional tá me fazendo engordar. E é nesse momento que a gente explica, né? Porque é uma alta dosagem de hormônio e mexe com outros hormônios, então ela vai ganhar um pouco de peso, né? Os benefícios, o melhor de tudo, tem um alívio nas cólicas menstruais, gente. É a maioria das mulheres que fazem uso de medicamentos, né, anticoncepcionais injetáveis, elas referem que as cólicas menstruais são quase zero, tá? E aí a gente tem os implantes. Os implantes são pequenas cápsulas, né? E ele contém hormônio, né? O etonogestrel. Também impede o que? Inibe ali a ovulação, né? Ele tem mais ou menos 4 centímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro. Ele é introduzido pelo médico, né, embaixo da pele, por meio de um aplicador descartável. Mas e aí, professora, como é que ele vai atuar, né? O hormônio que tem dentro dele vai ser liberado, né, na corrente sanguínea e vai impedir ali que o óvulo seja liberado, né? Ele vai alterar a secreção do muco também, o muco cervical, mais uma vez o muco cervical, né? Ele vai tornar esse muco o quê? Mais denso, né? E vai impedir que o espermatozoide, ele
entre, né, no útero, tá? No implanto, pode ocorrer que a mulher, ela apresente sangramentos ali fora do período menstrual dela, né? O sangramento, ele pode ser superior, né, a 5 dias. Ela pode ter amenorreia também, né, ausência da menstruação, acne, sensibilidade dolorosa nas mamas, dores de cabeça, né, cefaleia, aumento de peso, diminuição da libido, tonturas e dor no local do implante, né? Como eu já falei para vocês, a inserção do implante ela é realizada pelo médico e existem implantes que eles têm ação de 6 meses, 1 ano e 3 anos, tá ok? E aí a gente tem, né, os métodos contraceptivos mecânicos ou de barreira, né, que são os preservativos e o diafragma, né? Os preservativos vai impedir o quê? O contato, né, do espermatozoide com o óvulo. E assim não vai ocorrer a fecundação. E além de também prevenir, né, contra infecções sexualmente transmissíveis. O diafragma, que é esse bonitinho aqui, é um anel de barreira. Ele é colocado na frente do útero, né? Professora, qual a diferença do anel vaginal para o diafragma? O anel vaginal, ele fica lá, né? No útero. O diafragma, não. O diafragma, ele só é colocado no colo do útero, né? Quando a mulher ali, antes da mulher ter relação sexual, tá? E ele precisa ser retirado até 6 horas depois o ato sexual, tá? Eu sempre aconselho que as pacientes, né, que optam por esse método aí, que elas façam uso também de um gel espermicida. Por quê, professora? Porque o gel espermicida, ele vai matar o quê? O espermatozoide, né? E combinado com o diafragma, né, gel espermicida com diafragma, melhora a eficácia e a mulher tem menos chance aí de ter uma gravidez indesejada, tá? Pode causar irritação também e alergia, tá? No local. E aí a gente tem o DIU, né? Que é um dispositivo intrauterino, que ele vem geralmente nessa forma aqui, né? De T, tá? E ele é colocado aqui, ó, dentro do útero, tá bom? Ele é inserido dentro do útero pelo médico, tem uma alta eficácia, né? Podendo ter um efeito ali de 5 a 10 anos, né? Vai depender do tipo de DIU escolhido. Mas o que o DIU vai fazer, professora? O DIU ele vai impedir a penetração, né, e a passagem do espermatozoide. Com isso, o espermatozoide ele não vai se encontrar com o óvulo, né? Ele pode ser de cobre ou de metal. Esses não têm hormônios, tá? Mas eles matam o espermatozoide. E a gente tem aqueles que têm hormônio dentro do útero, né? São liberados ali dentro do útero. Nós temos algumas reações adversas, né? O aumento do fluxo vaginal. Muitas mulheres, elas reclamam do aumento do fluxo vaginal. O DIU sem hormônio, ele não vai alterar a frequência da menstruação, mas ele pode causar, né, uma elevação do fluxo menstrual. Esse fluxo ele pode se tornar mais intenso e também mais doloroso, principalmente nos primeiros 3 meses ali de uso, tá? O que contém os hormônios diminui a intensidade do fluxo, né? E também reduz ali a duração das menstruações. Após 6 meses de uso, estatisticamente falando, cerca de 44% das mulheres que optaram pelo DIU hormonal, né, elas referem que param de menstruar, tá ok? E aí a gente tem os cirúrgicos, né? Como eu já falei para vocês, os métodos contraceptivos cirúrgicos, eles são irreversíveis, tá?
antes de serem realizados, é necessário que os pacientes, né, que optam por esse método, eles passem ali mais ou menos cerca de 60 dias entre a manifestação da vontade de realizar o método contraceptivo, né, cirúrgico, até a data da realização da cirurgia. Mas, professora, por que isso? É um método irreversível. Uma vez realizado, né, o homem não pode mais, na sua ejaculação, ele não apresenta mais espermatozoide. E a mulher, ela não libera mais o óvulo, né, pro útero ali. Então, não tem como ocorrer a fecundação nesse momento. Então, pacientes que optam por esse método, né, o que acontece? Eles precisam passar pelas regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a realização da laqueadura e da vasectomia, tá? Os homens e mulheres, eles precisam ser maiores de 25 anos e as mulheres precisam ter no mínimo 2 filhos para poder realizar a laqueadura, né? Eles vão passar ali por consultas com psicólogos, com ginecologistas, né? Vão ter todo um apoio ali até eles chegarem realmente à conclusão de que é esse o método escolhido, é isso que eles querem, né? Não querem ter filhos mais, então vamos realizar a laqueadura e a vasectomia. No caso do casal, né? Ou um ou outro podem realizar, tá? Na laqueadura, o que vai acontecer na laqueadura? A gente vai fazer uma amarração ou corte dessa tuba uterina, né? Das trompas de falópio. E no homem, o que vai ocorrer? No homem, a gente vai cortar, a gente não, o médico, tá? O canal deferente. Aqui na mulher, fazendo a amarração, né? Ou o corte das trompas, né? O que vai acontecer? O óvulo, ele não vai descer, né? E ele não vai se encontrar com o espermatozoide. E assim, não vai ocorrer a fecundação, nem a gestação. Consequentemente, né? No homem, quando você corta ali, né? Faz o corte, né? No canal deferente, percebam que, vamos lembrar lá da anatomia, né? E fisiologia. No canal deferente, a gente tem o quê? Os espermatozoides, na verdade. É o canal que vai levar aqui o espermatozoide, né? Do testículo para as glândulas, né? Que vão produzir o esperma. E aí, na hora da ejaculação, vai sair o quê? Esperma, que é o líquido, com espermatozoide. Não é verdade? Então, o médico realizando a vasectomia, né, o corte do canal deferente, o espermatozoide ele não vai passar para as glândulas produtoras de esperma. Durante a ejaculação, sim, o homem continua ejaculando, tá? Só que na ejaculação pós-vasectomia, o homem ele só ejacula o esperma, o líquido, sem o espermatozoide. E aí não tem como ele engravidar ninguém, não é verdade? Meus amores, essa foi a aula de hoje, né? E dúvidas, vocês podem perguntar, tá? No mural, no